Eu tava outro dia pensando assim comigo mesma. Pô, vamos voltar a ver Game of Thrones, né? Pô, você gostava tanto, cara. Eu realmente, sim. Game of Thrones, eu acho que foi a última grande série que eu fiquei louca, obcecada. Porque não só eu, né? Tipo, todo mundo, assim. Pô, no Twitter, quando eu usava o Twitter, né? Tinha aquele fã-clube chato de Game of Thrones no Twitter, que toda vez que começava um episódio, a gente enchia o Twitter, qualquer coisa que acontecia, a gente comentava. Eu fazia parte desse fã-clube chato. Então, assim, foi. Tanto que quando acabou, eu excluí o Twitter, porque eu falei nada mais fez sentido. Só que é o seguinte, aquele final, cara, me traumatizou tanto que eu nunca mais quis ver nada da série, nada, nada. Nem das primeiras temporadas, que eram excelentes. Aí outro dia eu tava pensando, né, poxa, vamos começar a ver, né, de novo, né, e tal. Aí, só que no mesmo momento, me veio a memória do final, e aí já me irritou. Já me irritou. E aí eu lembrei do. Porque, juro, aquele final, ele é destruidor, cara. É tão ruim. Que só de lembrar você fica com raiva. Aí eu lembrei desse vídeo do Pipoca e Nanquim. Se você não conhece, assista, que é um canal excelente. E eles foram fazendo, né? Tipo, saiu os episódios, eles foram comentando também. E assim, cara, o que eles falam aqui é o que todo mundo, com o mínimo de juízo, assiste o negócio e pensa igual. Vai vendo. No Sessão Pipoca de hoje nós vamos comentar Game of Thrones, a série do momento e o tão esperado e aguardado final que vem nos decepcionando a cada episódio. Vamos começar do primeiro episódio, tá? O primeiro eu achei o episódio mais bacana, cara. Inclusive me enganou muito. Porque o primeiro, ele foi só conversa, né? Não teve ação, não teve nada. E é bem apegado a Game of Thrones. Mas no primeiro episódio, se não me engano, da oitava, né? Já teve aquela cena horrível do Jon Snow voando no dragão, que é péssima. Péssima. Questão mais política da coisa. E eu gostei que nesse primeiro episódio eles começaram a erguer questões do tipo, como nós vamos alimentar todo o exército? Do que os dragões se alimentam? Nós queremos fazer uma guerra, temos milhares de soldados aqui no Winterfell, mas como... Ah, é, né? Daí a Daenerys fala, a Sansa pergunta, né? O que os dragões comem, né? E afinal, o que eles comem, né? Aí a Daenerys, o que eles quiserem, né? Tipo assim, metendo shade na Sansa. Que essa briguinha das duas também que criaram, ridícula, péssima. Cuidar de tudo isso... Eu entendo o que você está falando, só que ao mesmo tempo que eles erguem essas questões, eles esquecem. Pois é, então, todas aí que tá. No primeiro episódio, tudo isso é erguido. E eu falei, olha só, Game of Thrones voltando a ser Game of Thrones, a pensar nessas questões... Como vamos alimentar os dragões? Aí a Daenerys fala, eles comem o que eles quiserem. Aí, fica por isso mesmo. Não, mas eu pensei que ia desenvolver, e não desenvolve. Aí chega no segundo episódio, tudo isso que é erguido no primeiro episódio não é nem resolvido. Eles não mencionam como que alimentou toda aquela galera. Zero. O que os dragões comeram, no final das contas? Comeram as cabras? Comeram as humanos? pessoas? Comeram árvores? Sei lá. Não se resolve. Se na temporada passada os caras inventaram corrente do nada pra puxar o dragão do gelo, você acha que nessa eles iam pensar alguma coisa? É nada, pô. Nos dois primeiros episódios acontecem pouquíssimas coisas relevantes. No primeiro acontece a descoberta do Jon Snow de que ele é o herdeiro dos Sete Reinos. Quando o Sam conta. O Sam canta Que a gente estava esperando acontecer e aconteceu mesmo. O Sam foi... Ridículo. Nossa senhora, é verdade. Do nada, é sempre assim, do nada o Sam tá lá lendo e pronto, aí descobre que o Jon é o Aegon. Cara... Agora o episódio inteiro, no finzinho, vai lá e conta. É basicamente só isso que acontece. Ruim. Depois tem mais algumas coisas, né? Tem... O Jaime se apresentando pra guerra... E a galera falando, fica ou não fica? No final das contas, a Brienne tem uma participação. É que também ele chegou lá em 2 horas, né? Crucial. Em 2 ela horas. fala que ele é honrado, que ele vai lutar mesmo, que só dele ter se apresentado já é um bom sinal, etc. E fala que põe a mão no fogo por ele, etc. E aí a Sansa perdoa. No segundo episódio, ele transforma ela em Ser, né? Em Ser, que é muito legal essa cena, né? Ela ser consagrada. Como é que fala quando você é... Não, o fato dela ter sido consagrada cavaleira é legal, mas a cena em si é horrível. Transformada em cavaleiro, você é consagrado cavaleiro, né? Acho que é sagrado cavaleiro. Sagrado cavaleiro. E achei muito legal essa parte aí. Mas isso, no segundo episódio, é a única coisa bacana. O resto do segundo episódio... Tem a conversa do Jon com a Daenerys no também. No final também. No finzinho. Só que eu não gostei disso. Inteiro pra ele contar pra ela numa hora nada a ver. Totalmente inadequada. Totalmente inadequada. Esse Jon Snow, ele é meio panguá, Alexandre. Ele não sabe fazer as coisas direito, cara. Ele decide de... Como é que você vai pra uma luta? Como é que você vai levar a sério? É verdade, né? Eles estavam em cima da colina, aí na hora que eles iam sair voando, o Jon vira pra ela, eu sou o Aegon. Beleza, daí. Vai ficar lutando em paz, sabendo de um negócio desse?
Se eu fosse a Daenerys empurrava ele, pronto, acabou. Chega. Transtornada, Você né? fica transtornado, você transtorna a mulher, cara. Para com isso. Então, Não, não. John, pelo Não, amor de é. Deus. Eu senti que o segundo episódio foi uma enrolação e uma preparação pro terceiro episódio, que é o que de fato valeria. Deveria ser a apoteose. Sim, que é a luta dos mortos. Aham. Só que eu não gosto de série assim. De série que fala assim, o segundo episódio não é tão bom. Porque daí você vai reassistir, você pula. É o episódio que você pula, porque não acontece nada. Acho que todo episódio tem que ser bom. Concordo. Todo episódio tem que ser atrativo por si só. Igual Mad Men, igual Sopranos, igual Breaking Bad. Mas essa série, esse episódio foi isso. Foi uma grande enrolação para que o terceiro fosse somente luta do começo ao fim. Mas quer saber? Isso eu não gosto. Eu não gosto de novela. É igual novela, cara. Novela que enrola pra fazer mais duração, capítulos. mais capítulos, é. Juninho, Isso mas eu não gosto. se o terceiro episódio tivesse sido uma coisa espetacular, fora do planeta, cara, Não, é bosta. teria apagado a impressão dos dois primeiros. Dos dois primeiros. E, gente, me desculpa quem gostou, mas não foi. Eu também não gostei muito. Eu fiquei até triste, cara. Não foi. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Mas ó, recapitulando, por que o primeiro eu gostei por causa disso? Começou a erguer questões de politicagem e tal. Aí o segundo só enrola e tudo que é apresentado e erguido no primeiro Não é resolvido. ignorado no segundo e simplesmente não é resolvido. E o segundo tem muita enrolação. É porque eles cortaram tanta coisa que chegou no final, não tinha muita coisa pra ter. Aí não, mas já cortaram, que já era 7 episódios, né? Antes era 10, já cortaram pra 7. Aí um monte de plot tiraram, um monte de personagem já nem colocaram na série, porque queriam acabar logo pra fazer o filme Star Wars, né? Que no final não foi feito porra nenhuma. Aí, chega no final, não tinha nada, cara. Só tinha essa guerra aí. E o negócio do Jon Snow, acabou. Por isso que tiveram que enrolar. Por exemplo, aquela cena do Ser Davos dando sopa pra galera. O que o Davos tá fazendo ali? Nossa, esse aí. Capitão das forças do exército. Devia estar lá fora. Com uma guerra iminente, Uma né? guerra iminente. Ele é um dos caras que foi escolhido e colocado na frente. Cara, estrategista. Então, mas é porque não, depois que mataram o Stannis, ficou jogado, né? Ficou jogado na série. Não sabe. É assim, você percebe que a série não sabe o que fazer com o personagem quando fica assim, fica inventando, botando ele em tudo quanto é lugar, assim, ó. Nem tem porque ele tá ali, mas tá ali. Os estrategistas, né? Os estrategistas do grupo. E tá lá servindo sopa. Pelo amor de Deus. Aí tem uma cena do cão com a Arya sentado lá antes Que da morte. parece que vai rolar um papo, um tirateima lá. Não rola nada. Não rola nada. Ela levanta, sai andando e... Senta lá, do mesmo jeito que sentou, sai fora, não rola nada. Eu achei muito enrolação. Preparação pro terceiro episódio. Eu vi muita gente que gostou do terceiro episódio. Todo mundo Achou falava fora de série. que ia deixar... Mas, cara, o povo gosta de qualquer merda, cara. Você não pode levar isso em conta. Peraí, vai tocar um negócio aqui. O povo gosta de qualquer merda. Você não pode. O povo gostou, mas que povo? Que povo que esse gostou? deixar a Batalha dos Bastardos no No chinelo. chinelo. Mas nem a pau. É o mesmo pessoal que fala que gostou do final. Adorei o final. Não pode levar a sério esse tipo de gente. Mano, Mas nem a pau. não arranha o dedinho, cara. Batalha dos Bastardos foi muito melhor, cara. É. Primeiro por quê? Porque ele é mais emocionante. Não, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A Batalha dos Bastardos, se for ver, assim, não faz muito sentido, mas ela é emocionante. Por isso é legal. O terceiro episódio foi zero emoção pra mim. Zero. Eu não me preocupei Zero. com ninguém. Eu só queria que acabasse, até porque não dá pra enxergar nada. É inacreditável. Eu até aumentei o brilho, assim, vai ver na minha TV. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Eu- Nós vamos dizer por quê. Cara, eu poderia ter levantado e ter pegado um salgadinho no armário, ter voltado E e, tava alguém lá. ter morrido e pra mim tanto faz Não, quanto tanto tanto, fez. não fez emoção nenhuma. Agora, vamos retomar a Batalha dos Bastardos. Lembra da cena daquele... Como é que era o nome do vilão? Psicopata, O psicopata. maluco lá. Esqueci o Meu nome dele, Deus do galera. céu. Né? A gente não é tão A viciado. batalha assim. nem começou E ele já começa a soltar aquelas flechas no menino Stark. Nossa, cara. E o John correndo pra direção do moleque, o moleque correndo e as boa, flechas boa, caindo e o céu. E aí acerta no moleque. né? Que o menininho não sabia correr em zigue-zague, né? Poxa. Cara, Aham. pô, é bom, não é, Ale? Nossa senhora. É bom demais, cara. E aí a cena com um monte de cabra caindo em cima, de um monte de homem caindo em cima do John, e o John sendo sufocado. sim. É muito bom, cara. E aquele gigante, eu senti dor quando o gigante morreu. Eu até falei isso até num programa aqui. Na hora que o gigante morre na Batalha dos Bastardos, eu falei, Heróico, né? nossa, Foi mano, realmente- que dó. Pô. Que dó desse gigante. Aqueles selvagens todos morrendo, meu Deus, coitado desse povo. Eu realmente senti isso. Nessa, por que eu não senti? Porque o massacre ocorrido não foi por culpa do poderio dos mortos-vivos. Foi por culpa da burrice dos humanos. Começa que, do ponto de vista estético, foi tudo muito feio.
muito ruim, muito ininteligível. Não tudo. Não tudo. Tem uns quadros lá que são muito bonitos e geriam ótimos wallpapers. Dos dragões do céu. A ideia é essa, né? Dar do um fogo wallpaper. visto de longe. Mas, cara, eu achei um episódio extremamente escuro. Alguém vai falar assim, mas se chama Longa Noite. Eu sei que se chama Longa Noite. Mas Não, porra, mas tem que enxergar o que tá acontecendo, né? aquela troca brusca de câmera, tremido pra todo lado, você não entende nenhum quem frame tá você entende o que tá lutando. acontecendo. Foi tudo muito esquisito. Mas vamos pra batalha? Vamos falar dessa A batalha? batalha em si. Bruninho, Burrice dos humanos. deixa eu fazer um exercício de imaginação aqui com você e com a Bora. galera. Me permite Bora. fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Então, você vai lá. Quero ver. Você é o Bruno Snow. Sim. Você é o Bruno Snow. Você é o herdeiro dos Sete Reinos. Eu sou a Sarah Snow. Sarah Snow, que é Canonin. Bruninho, você é o filho Eu sou o bastardo. rei do norte. Sim, você. Olha pra câmera com sua cara de Bruno Snow. Você foi. É o filho bastardo do Ned Stark. Sim. Você é casca grossíssima, cara. Você ganhou um lobo quando você não deveria. Todo mundo ganhou e sobrou mais um pra você porque você é foda. Eu E não só isso, o seu lobo é o mais diferentão de todos, que é inteiro branco. ressuscitei. Você morreu e ressuscitou, Ressuscitou, Bruninho. Você é o exatamente. salvador da humanidade. Eu fui Você- comandante da guarda da guarda da noite. Guarda da lá. Noite. É. Você foi criado nas estratégias militares de batalha, cara. Você manja tudo. O meu irmão foi um dos caras que quase ganhou a batalha dos cinco reis. sim. Meu Deus, cara, você é foda. Eu sou foda. Você é muito foda. foda. Ah, véi. Aí você tem que enfrentar um bando de mortos-vivos Que eu já vi, inclusive. Você já viu? Já vi, E já você vi, sabe como Já mata tive eles. contato com Aquela cena, inclusive, muito foda, tá? eles. Você vai lá e juntou um monte de aço valeriano e um monte de vidro de dragão pra matar esses caras. Estratégia mesmo. E aí, chega ainda pra você uma galera que são alguns dos lutadores mais selvagens e mais violentos desse mundo, que são os Dothrax. Os E Dothraki. você fala, porra, esses caras podem enfrentar os mortos-vivos. Como se não bastasse, tem também os guerreiros da Daenerys lá. Nossa Como é que é o senhora, nome daquele povo, cara? Sim, aqueles caras tudo cavalo. Imaculados. Imaculados. Isso, É, esses velho. caras também. E aí, mas antes dos Imaculados, você pega os Dothrax. Você fala assim, eu vou colocar eles pra enfrentar os mortos-vivos Na infantaria. na infantaria. Só E que eu aí- não vou dar aço valeriano pra eles nem Dragon Glass. Pera aí, eu vou levantar um pouquinho e vou dar uma volta. Eu falo, cara, eu falo. Não, velho. Não, mas deixa que o povo gostou. Tem um pessoal aí que achou que ótimo. Não, Os velho. Dothraki, da linha Tá de de frente, sacanagem. no escuro, sem Dragon Glass, Ô, seu Bruno Snow, sem aço valeriano, calma lá. Os caras não tiveram chance nenhuma, né, cara? E você fala assim, vai na frente na escuridão, e sem saber o que tá Nossa enfrentando. sem ter contato visual com a horda dos inimigos, sem saber quantos eu vou dar de frente. Eu vou mandar lá esses 1000 e tantos E aqui. não vou nem botar. Uma das formas de matar é fogo. Não vou nem dar fogo pra eles. Eles que se virem. Sorte que apareceu uma bruxinha. Por sorte, aparece aquela bruxa, que também aí já achei Nossa, é paia, que verdade. ela chega do nada. Não, aí queriam que a gente sofresse pelos Dothraki, mas esqueceram dos caras lá atrás, porque nunca mais apareceu nenhum que se destacasse assim pra gente começar a se importar. Não é que se foda. Aí aqui querem que a gente se importe, do nada. É um Deus Ex feiticeira Machina mesmo. logo do no nada. começo e incendeia as lâminas dos. A bruxa também que ficou largada na série, né? Porque, de novo, depois que mataram Stannis da toa, porque nos livros ele tá vivo nos livros. Mataram a toa, aí ficou avulsa, ela com o Davos. Cara, pra dar o mínimo de condições pra eles lutarem. O Nossa mínimo, Senhora. Alexandre. O mínimo de condições. E aí ele bota os caras nas cegas total contra os malucos, velho. Tá bom. Ah, que desperdício, cara. Vai Aí tomar banho, eu velho. entendo o que o diretor quis fazer. O que o diretor quis mostrar assim, que nos primeiros 15 minutos eles perderam os maiores guerreiros e os mais selvagens, os mais furiosos que você tem. Perdeu nada, depois voltou do nada, vocês viram? Voltaram do nada. Ai, meu Deus. Ai, socorro, travou. Olha como os mortos-vivos são foda. Mas não é os mortos-vivos são foda. Não, os caras são burros. Aí O que Jon tá. Snow foi burro, Os caras que são burros. E a gente já Não, sabe como os cara. mortos-vivos são foda. Você não precisa mostrar isso de novo. Não dá pra aceitar Você isso. não precisa mostrar. Naquela batalha com os selvagens do outro lado da muralha,
Tem um momento em que tá todo mundo morto e o Rei da Noite faz assim, ó, e ergue todo mundo, e o Jon Snow tá no barquinho e vê aquilo. A cena é foda. Ele vê e fala, meu Deus, fudeu. E tem a cena deles lá também no meio daquela geleira, cercados de mortos-vivos, e ele vê o que os caras são capazes. Ou seja, você vai mandar mais morto. Ele vê um cara, esse Rei da Noite, jogando uma lança e matando um dragão, velho. Você vê isso, você vê como os caras são fera mesmo. Aí você vai dar um monte de Dothraki pra ele ressuscitar na sequência, cara. Não. Isso é muito estupidez, velho. Ainda mais sabendo que os pontos fracos dos caras, os Dothraki sem preparo nenhum, cara. Você não me faz um negócio desse. Só que aí que tá. O Jon Snow, olha só, pensa comigo. Ele não é um personagem burro, certo? O Martin não o criou assim. Como você me descreveu, ou descreveu agora há pouco, me usando como base. É um cara que é foda, cara. Ele é foda. Então não é que o Jon Snow foi burro, é que o roteirista foi burro. Esses roteiristas da série foram burros por não saber escrever o Jon Snow. Os caras não entendem estratégia de batalha. É um cara que não entende nada de batalha escrevendo um cara que deveria entender de batalha. Cuidando de uma série cuja estratégia é o principal mote da batalha e não o massaveísmo da pancadaria. Pois é. Pô, é preguiça também, tem um monte de livro aí de estratégia. Só lê uns livros, cara, e copia, tá ligado? Sacou? Não Cara, isso. O cara nem leu os livros anteriores do Não faz ideia Martin, do que tá escrevendo. O cara deveria ler Howard. Esse isso sim. cara, se entregasse um filme de zumbi pra ele descrever, com tudo isso, ele ia fazer um bom trabalho. Se esse episódio fosse um filme isolado de zumbi na Idade Média, seria foda. Mas não é um filme isolado de zumbi, é Game of Thrones. E nisso é que desapontou pra caralho. Qual que é o correto? Sabe aquela trincheira que eles ergueram de estacas? Lá atrás. Logo atrás? Essa trincheira Tinha que estar na frente. tinha que estar na frente. E logo de cara tinha que estar incendiada. Quem que incendeia? A bruxa também. Que ajuda os caras, salva os caras. Tinha que estar logo ali, ó. É verdade. Com aquilo tudo incendiado. Com o dragão atrás ali. Fazendo regaço. Qual que era o plano desde o início, que estabelecido no segundo episódio? Vamos deixar o Bran de isca. E aí a gente pega o Rei da Noite. Mas antes disso, muito antes, a Daenerys e o Jon já saem atrás do Rei da Noite. Ou seja, eles saem do plano. Por que eles saíram voando e abandonaram os seus homens lá embaixo pra pegar o Rei da Noite, sendo que estava combinado que eles iam usar o Bran como isca e catar o Rei da Noite, que o Tyrion ia cuidar disso, não eles. Eles não fizeram o que eles combinaram. E outra coisa, eles saem, cara, e são 2 dragões contra 1. E eles são incapazes de lutar, cara. De ter antes estabelecido um plano. Eu pego na frente, você pega atrás. Morde um eu rabo, pego morde uma o asa, pescoço, você pega outra sei lá, asa. e a gente estraçalha esse Não dragão teve, aqui. não teve Qualquer nada. coisa, eles Qualquer não coisa, conversaram, não não teve conversaram. Eles foram improvisando. O Rei da Noite lançou uma nevasca que deixou ele cego e todo mundo se perdeu. Ah, meu, não, cara, não é possível. Muito É muito, sei lá, cara. É contar muito com a burrice do pessoal, né, Porra. cara? Não, mas deixa que o povo gostou. O povo gostou E mesmo. aí é aquela cena quando eles estão tentando subir a murada lá. Cadê os dragão lá pra vir ali e fazer um rabo? Tem nada, tem nada. Tem Ela uma só hora faz até que a aquilo. Daenerys faz isso. Mas Eles tinha que fazem fazer isso isso o tempo todo ali. O tempo todo, Eliminava cara. os mortos tudo, cara. Pô. Exato. Eliminava os mortos Queimava tudo lá. Os Imaculados, você reparou que eles fazem uma puta de uma barreira? Com o escudo e com as lanças? Uma Sim. barreira intransponível se bobear. Se você deixasse aquelas... E isso sou o Bruno Zaga, um panguá de guerra pensando, hein? Imagina o Jon Snow. Então os roteiristas deviam ter pensado um pouco também. Bota aquela barreira de fogo na frente, os zumbis que cruzarem dão de cara nos Imaculados. Passou os Imaculados, dão de cara na muralha do castelo. A muralha do castelo, você pode reparar ao longo do episódio que ela tem um monte de coisa pendurada nela. Bota madeira, incendeia. Sim. Bota coisa na frente deles. Existe uma coisa em Game of Thrones e nos cercos medievais que é óleo fervendo, Olho você taca fervendo. fogo cara. nele. Olho fervendo. Bota na base do muro, óleo pra todo lado, e palha, e taca fogo. E no meio do caminho pendura umas estacas, umas coisas de madeira, que tinha inclusive pendurado, dá pra ver, e joga fogo naquilo, bota os arqueiros pra lá. Não quer, não fizer nada. E dá com fogo. Nada. Então, ia ter. Olha a estratégia, cara. Os caras ficavam todos pra dentro da barricada, com os Imaculados na frente, atrás da barreira de fogo. Mano, a hora que nego entrasse lá, ia ter os Dothraki pra dar conta do bagulho. Pois é. E ainda poderia ter feito uma coisa bem legal, que é o seguinte: não existe alimentação pra todo mundo. Então, dessa batalha, por conta dessa alimentação, os cavalos têm que ficar de fora, por exemplo. Deixa os Dothraki a pé lá dentro, porque botar no cavalo dentro ia dar uma confusão lascada, né? Os cavaleiros sem espaço pra manobrar o cavalo e tal. Bota os Dothraki lá, cara, a defesa, o cerco poderia durar horas. Se o Rei da Noite aparecesse,
O Rei da Noite ia aparecer uma hora ou outra. Não, imagina que foda que ia ser. O episódio inteiro ia ser do cerco, tá ligado? Então ia passando tempo, ia ser muito mais foda. Claro. Talvez o Rei da Noite aparecesse dando aquela baforada de dragão. E o Rei da Noite ele tem poder suficiente pra baforar, matar a galera e logo na sequência erguer. Mas aí os dragões iam estar lá. Tinha que ser a hora que os dois dragões iam ir lutar com Os dois dragões iam estar por lá. O erro do Jon Snow é o seguinte: depois de ter enfrentado os mortos-vivos 2 vezes, ainda achar que deveria enfrentar no mano a mano e no peito uma 3ª vez. Sendo que não, eles são centenas de milhares, de milhões na verdade. Fica atrás da barreira, usa o que você tem. Em vez de você atacá-los, vamos nos defender e conforme defende, vai matando. Porque o que importa não é matar o máximo de mortos-vivos possíveis, e sim matar o Rei da Noite. Sim. Esse era o plano. A intenção que eu senti dos eles não podem, nunca poderiam ter saído e ir no território. Que isso, né? jamais. Você perde o seu ponto de vantagem, e qualquer um sabe que na guerra o ponto de vantagem é a coisa mais importante que ter. Pois é. Basta ler o Howard, basta ler o Conan, né? E você vai entender isso. Basta ler Sun Tzu. Basta ler livros. Você não pode perder o seu ponto de vantagem. E a primeira coisa que o Jon Snow fez foi isso. Foi jogar os caras pra Perdeu fora. quase metade do exército. Quase metade? No final do episódio ele perdeu o norte inteiro praticamente, Alexandre. Morreu geral. E no final fica aquela confusão pra voltar todo mundo, recuar, todo mundo recua. Nossa. E as cenas são todas esquisitas, Bruninho. A batalha dos dragões, eu não entendi direito, cara. Eu não sei, posso ser meio burro, mas não entendi direito o que aconteceu com o dragão dele. O dragão dele morre Então, mas e depois o Rei da Noite ressuscita. Mas eu não entendi como foi É inacreditável a falta de respeito que os caras tiveram com os dragões, cara. É inacreditável. feito isso na briga lá. É tudo. Pelo que ele toma uma baita porrada e ele vai pousando meio morto lá. E aí na pousada ele morre de vez. É muito mal feita a cena. É mal feita. Pior que essa, só a cena em que a Daenerys pousa e vem entrega um o dragão pros mortos. Nossa senhora. Cara, é ridícula aquela cena. Entrega o dragão pros mortos. Primeiro lugar, é um dragão, cara. Um dragão. Porra, um dragão dá tipo 3 vezes na nossa sala Não, aqui. Cara. se ele batesse as asas, desse uma rabada e voasse, já se libertava já daquilo ia. tudo. Meu Deus do céu, uma rabada de um crocodilo, cara. Né? Parte um barco no meio. Quanto mais de um dragão. Ó, Pior é depois o cara que aparece no meio do nada lá. vocês estão falando dessas cenas aí, tanto a cena do Jon Snow pousando quanto da Daenerys pousando, ambas têm Deus Ex Machina. Tem. Porque na primeira do Jon Snow, ele pousa e vai atrás do Rei da Noite, e o Rei da Noite ergue um exército que rodeia o Jon Snow. O Jon Snow não morre. Não morre. Porque e aqueles caras são frenéticos pra quis. porra. Você tá vendo como eles são Sim. frenéticos. E eles querem Ele tá fazer a gente sozinho lá no engolir meio. que ele sozinho lá sobreviveria. Pô, Game of Thrones já foi melhor em matar personagem, hein? E a Daenerys, quando cai também, que tá perdida da vida, o Sir Jorah tá lá no momento certo. Como se não... Ele brota, né? Brota, ele tá lá atrás da muralha. lá pra dentro. E não tinha nem como saber que a Daenerys tá lá fora, cara. No meio, você tá se protegendo. Numa guerra com... Você tá cercado de zumbi, você tá se protegendo. Então é outro Deus Ex Machina na parada. É um Deus Ex Machina atrás do outro nesse episódio, cara. Aí quando você vê tudo isso acontecendo, você vai perdendo o interesse. Você fala, não acredito, cara. Sabe outra cena que me incomodou? Quando os zumbis entram, já conseguem vamos entrar. Passa a muralha, passa tal. a muralha, tal, começa a ter zumbi pra tudo quanto é lado. Que De eles repente entram tá um no apocalipse Uma ali. barulheira lascada, uma... Cara, é explosão Pega pra pra todo capar. lado, É um inferno, grita, né? um inferno. Aí a área entra, que eu não sei direito onde ela entrou, né? Ela entra dentro de uma torre e tal, e é um silêncio. Você pode escutar É outro cenário. uma outra palha coisa, caindo, cara. E lá tá lotado de É pra fazer a ceninha, zumbi, que de repente vira os zumbis do The Walking Dead. Tudo calminho, andando diferente. E ela vai passando Eu falo, esse cara não sabe o que é, cara. atrás, de um lado pro outro, de um lado pro E vou te outro. lembrar uma coisa. Isso depois que o Sir Clegane lá, o cão, tá com medo. Aí o maluco fala assim pra ele lá, o da espada de fogo. Fala, olha, vamos lutar. E você não viu que nós já perdemos? A luta tá perdida. Aí ele fala, diz isso pra ela. E mostra a área lutando. Destruindo, cara. Lutando pra cacete. Ela E aí arrepiando. corta e ela tá escondida dentro dessa biblioteca. Eu falei, mas ela não tava lá na frente lutando que nem uma louca? E dando bem pra caramba? É. Como é que ela tá aí agora? E como que pode tá... Eu virei na hora pra Thaís, minha esposa, e falei, como é que tá esse silêncio absurdo aí? Que é isso? Deu pause de repente? O pessoal lá em cima parou? Aí a Thaís falou, mas é um castelo, Não, mas não é as assim. paredes devem ser muito Lógico que grossas, não. não sei o quê. Eu falei, mas não, bem, mas
Eu já visitei castelo, Bruno. Não é desse Eu já jeito, visitei não. alguns, cara. E na boa, você tá do lado de dentro aqui, você escuta o povo tá do lado de fora. Não tem como, tem cara. isso, De repente ficar aquela mudança de tom, aquela cena pra provar que a área é sorrateira e anda em silêncio. Pra depois vir o bote no final. É isso aí. É pra isso que é a cena. Só que ela Só que é não deslocada. precisa, cara, porque na verdade ela tava na batalha. E não precisa também porque a gente já sabe que a área é sorrateira A de gente já antes. Foda, Game of cara. Thrones nunca tratou o público como burro. A gente já viu a área sendo treinada lá pelos homens sem face lá. E a gente já sabe que ela é ninja. Não tem que fazer uma ceninha dessa de novo, fora de contexto todo, pra me provar de novo que ela é ninja. Então é o Game of Thrones te tratando como burro, de idiota. Aí eles te fazem ser mais idiota ainda quando eles botam o Rei da Noite chegando, cercando o Jon Snow, ressuscitando os mortos, e nessa leva de mortos ressuscita os mortos da cripta. Que estão mortos lá há anos. Meu, putrefato é exagero, né? Meu, eles estão quase pó. Nossa, é verdade, né? Eles começam a quebrar pedra, cara. Eu nunca entendi isso. E aí eles arrancam pedra no murro, cara. A hora que um morto-vivo daquele dentro de uma tumba fosse tirar uma pedrinha pra sair pro lado de fora, a hora que ele socasse a pedra, os braços dele esfacelavam. Esfacelar. Não tem como, ele pá! Sair e não tem como, E cara. aquele negócio que tá se desfazendo, cara, que tem 1000 anos de idade, pega e arrasta as pessoas com uma Eu lembro que na época tava saindo notícia que ia ter, tipo, o zumbi do Ned Stark ataca. Cara, ainda bem que não colocaram, ainda bem. baita numa força. Meu, É outra coisa que Game of Thrones já feito, foi. cara. O Game of Thrones pensava nessas paradas ali. Lembra das primeiras temporadas? Lógico. Pensava em tudo isso, era muito pé no chão, cara. Por isso que era bom demais. Falou assim, nossa, é uma série de fantasia e ao mesmo tempo levando em conta as coisas da realidade. Cara, essa galera de roteiristas ficou perdidinha sem os livros. Eles quiseram fazer massaveísmo, cara. Ou seja, foda-se a estratégia. O que o pessoal quer é pancadaria com zumbi. É isso que o povo quer. Isso aí começou quando o povo começou a gravar. O povo se juntava em bar pra gravar, a reagir no Game of Thrones. Aí começou a cair tudo. Aí começou. E eles entregaram isso. E não é desculpinha. Ai, não tinha os livros. Tinha sim. Eles que escolheram parar de usar os livros e começaram a inventar por conta própria, tá? Não vem com essa desculpa, não. Então dane-se a lógica. Vamos botar todos os cavaleiros pra fora da muralha, peito aberto, contra um exército de mortais. Foda-se. Não vamos nem armar os Dothraki, nada. Vamos entregar a luta e pancada. A galera quer ver pancada. A impressão que me dá é que o diretor que tava lá era um megalomaníaco que falou assim, eu quero fazer a maior guerra que a televisão já viu. É isso que é a impressão que eu tenho. Eu quero superar, inclusive, a Guerra dos Bastardos. Eu quero superar o que nós já superamos. Que a Guerra dos Bastardos Até então. não tinha nada daquele nível na televisão. Mas eu quero bater o recorde da Guerra dos Bastardos. Mas o roteiro não faz sentido. Não importa. O que importa é o visual. Pô, o cara fala, mano, mas naquele episódio, eu não lembro em qual tempo, eu acho que é na segunda temporada, que o rei pra lá da muralha ataca a muralha. Pô, aquele episódio é muito bom, tá? Aquele episódio é excelente também. E é a quantidade de gente. E A gente vai pancadaria. colocar uma tela toda escura e vão ver as luzinhas dos Dothraki se apagando. E tem uma cena bonita Aí dos vai Dothraki mostrar, indo, né? você vê ali com as lanças pegando. Com as lanças não, né? Aquelas armas dele pegando fogo ao longe. Bonito o exército avançando. Por isso que eu tô falando, tem umas cenas muito bonitas, muito bem Tem feitas. 5 segundos. Só que Não tem lógica. não tem lógica. Não tem. Aí, Ale, vou te falar mais uma parada. Qual que é todo o propósito do Rei da Noite nessa guerra? Pegar o Bran. Pegar o Bran. Pra quê, Bruninho? Me explica. Agora você, público. Cara, o Bran, eu já tinha esquecido. Eu tinha esquecido do Bran. Todo mundo esquece. Eu não faz nada. Me entenda uma coisa. Eu e o Alexandre não assistimos vídeo tanto assim da Mikan, da Carol Moreira. O Bran é tão esquecido que até os roteiristas esqueceram dele em uma temporada. Você lembra disso? Tem uma temporada que ele não aparece, nada. São vídeos ótimos aqui do YouTube que explicam pra você o que é o Corvo de Três Olhos, Tem que fazer curso pra ver série agora. o que é o Rei da Noite, o que é o Azor Ahai. E a gente não leu todos os livros. Não interessa. A série tem que se explicar. Não tem que ficar lendo o livro, vendo o vídeo. Isso é de palhaçada, né, Edmil? Também. Mas eu assisti a série. É. Mas a série a gente viu inteira. É, a série eu E a assisti. série, por si só, não explicou direito É o que raio lógico. do Bran faz. O que esse Corvo de Três Olhos é? Ninguém Por que eu sabe. devo me importar com essa porra desse moleque? A minha esposa O falava moleque assim... não faz nada, Ela falava cara. assim, mas o que esse menino faz? O que esse menino faz? E eu...
Não sei explicar. Não sei, ele possui um monte de corpo Sem agora. dúvida. Nossa, é verdade, uma cena que ele virou os olhos assim, entrou nos corpos. Nossa, agora vai. Não foi. Foi nada. Os fãs hardcore de Game of Thrones sabem. Porque leram os livros, porque acompanham os vídeos explicativos de YouTube, etc. Então estão por dentro. O Bran é isso, o Bran é aquilo. Mas a série em si falhou. A Carol Moreira, a Mikan, explicam melhor o que é o Bran do que a própria série. A série não sabe explicar. Eu assisti a série inteira, eu não li os livros, não assisto esses canais, não assisti esses canais, mas eu assisti a série inteira e a série deveria me explicar. E não explica. E não sou só eu, cara. Minha esposa tá vendo junto e ela fala assim, mas por que ele quer tanto pegar esse branco? Por quê? A minha esposa também. E eu falava, A questão... É porque teve aquela cena que o Bran tava tendo, tipo, que ele, né? Ele foi pra trás da muralha, aí o Rei da Noite encostou nele, né? Aí falaram, não, porque agora que ele encostou no Bran, ele consegue passar a muralha. Não, beleza, mas já passou. E aí? eu sei que tem uma explicação, Mas eu não sei te eu falar. não sei. Aí é que Não tem, os caras não sabem. tá. E o Nem a Bran, série Bruninho, sabe. ele não faz sabe. nada. Não, chega um confronto entre os dois uma hora lá. E ele não faz nada. Aí você pensa, o Bran, Não, agora. ele Eu achei que ele ia levantar da cadeira, cara. Eu falei, pô, é muito foda. ligeiro, ele tá calculado, ele queria ficar de frente pro Rei da Noite, E agora ele vai resolver. apavorar. Ele vai apavorar e vai mostrar o que raio é o Corvo Três Olhos. E fica um campeonato de ver quem pisca primeiro. Nossa senhora. Um olhando o outro. Pode crer, cara, pode É crer. muito ruim. Tem uma hora que o Bran faz assim, ó. Ele vira pro Tion. A única coisa que o Bran faz nesse episódio é virar o olho e sair voando no monte É de o que eu ia copo. falar. A hora que ele vira o zóio, que ele fala, Tion, você é um bom homem, não Tava todo mundo esperando que ele fosse entrar na cabeça do dragão. Cara, isso é muito foda. sei o que, e tem a Mas redenção não do aconteceu Tion. nada, Fala, agora tá? o Tion vai morrer, né? Tem a redenção dele. Que foi ruim também. Aí ele controla os corvos, aí fala, agora ele vai fazer alguma coisa. Ele vai entrar num dragão, ele vai. Agora vai Isso é arrepiar. muito foda. Por que ele virou aqueles corvos? Nada, cara. Nada. Ele só saiu fora. Não fez Se nada, matar cara. Nossa, é meu muito corpo ruim. aqui, eu tô no corpo de É, outro lugar, é sei isso. lá. Sei lá. Então, aí que tá. É, que era Warg, né, que chama. Que entra no corpo dos bichos lá. Mas também não faz nada. Por que o Rei da... A pergunta nem é por que o Rei da Noite quer tanto matar o Bran. O Rei da Noite pode até ter um motivo dele. A questão é, por que eu devo me importar? Por que a gente deve ficar com... roendo as unhas por... Não tem, então, esse que é o lance. Porque nos livros não tem um Rei da Noite. Isso aí foi a coisa da série. Nos livros, esses são os caras lá, entendeu? Tipo, que seria a personificação do inverno, né? Que é esse zumbi aí gelado. O Rei da Noite foi a criação da série. Então, na série, já que criaram esse cara aí, tinha vários, na verdade. Não, tinha um só, os outros eram tipo cavaleiros, assim, né? Cara, inventasse uma boa desculpa pra ter, né? Mas não conseguiram. Por isso. E a gente não fica, em nenhum momento. Aliás, cara, você falou do Tion que morre, né? Morre o Tion e ruim. morre o Ser Jorah. Ruim, Só que E meu, morre também o cara da espada de fogo. ruim E também. morre tudo o ruim. rei da Ruim a morte deles, tá? Os personagens eram mortos. patrulha da noite. Só que da forma como eles fizeram, era pra ter morrido todo Todo mundo. Nossa, você lembra aquela cena do Sam caindo, cara? E do nada ele tá vivo, do nada. Tem uma Pelo cena amor, em que o Sam Olha lá, tá lá. coberto de Cara, morto em cima dele. Quem o Jon Snow ficou? É. O Sam tava, o Jaime tava, a Brienne. Não, cara, ele cai assim. Só que os mortos estão só fazendo careta pra ele. É. Eles estão dançando chachachá. Sei lá o que eles estão fazendo, cara. Tá só fazendo careta pra ele, cara. Meu, era pra ter morrido Todo mundo. mundo, cara. Todo mundo. Era pra acabar. A cena, por isso que eu falei, é muito mal dirigida, é muito mal feito. Muito, cara. Aí o Jon Snow fica de frente pro diabo do dragão lá, cara. Aquela cena que eles ficam brincando de esconde-esconde. Também é horrível aquela cena. Horrível. Aí, a competição de quem não pisca entre o Rei da Noite e o Bran. E o Bran. E o Jon Snow e o dragão é quem berra mais alto. Quem berra mais alto. Um de frente pro outro. Só pra ter um outro Deus Ex Machina, que é o dragão sumir bem na hora que ia matar ele. Aham. Porque a Arya mata o Rei da Noite. E isso eu achei legal. Porque Ser ela. ser ela, porque foi planejado. Você gostou mesmo? Ah, eu achei péssimo. Tem o episódio lá atrás, que eu até tinha esquecido, que a Melisandra encontra a Arya e a Arya vai pra ela e fala assim, ó, você vai levar meu amigo, né? Porque ela vai levar o Gendry pra tirar o sangue dele e fazer o ritual lá pro Baratheon lá, pro Stannis. Stannis, isso. Stannis Baratheon. E a Arya vai questionar a Melisandre, enfrentar ela, falar, você não vai fazer isso não sei o que. Ela vira e impacta com a Arya. Fala assim, nossa menina,
você tem uma coisa ruim dentro de você, você tem uma aura negra, um negócio assim. Muitos Tem coisa olhos ruim dentro de você. desapareceram por sua culpa, olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, não sei o quê. E essa sementinha foi plantada lá atrás, de falar que ela mataria vários pares de olhos, inclusive De olhos olhos azuis, é a azuis, dica de que ela mataria o Rei da Noite. Cara, eu acho que não era dica nenhuma, tá ligado? Acho que eles. Ninguém lembrava disso. Acho que só você que lembrou dessa fala dela. E aí você justificou isso aí. Cara, porque, tipo assim. Não faz sentido essa área, cara. Tipo, não é parte do arco dela, tá ligado? E ela fala, antes de ir embora, a Melisandre, nesse episódio, fala, ó, a gente vai se ver novamente. O lance do Rei da Noite, dos Caminhantes de Gelo, é do Jon Snow, é dos Targaryen, é dos dragões, né? É gelo. As Crônicas de Fogo. Não. As Crônicas de Gelo e Fogo. Gelo e Fogo. Não é área. Então, o que acontece? A Melisandre, a vida inteira, achou que o herói escolhido pelo Rei do Fogo, para dar cabo de todos os problemas de Westeros, era o Stannis. O arco da Melisandre é muito bom na série. Infelizmente, também cagaram, né? Porque esse lance, né? Tipo, ela era essa profetisa, ela acreditava cegamente que o Stannis era o escolhido, e aí isso aqui deu ruim. E aí ela começou a perder a fé dela, né? Cara, era muito bom. Só que também pararam no meio, mataram ela e que se dane, né? E depois ela percebe que estava errado, que era a Arya, por causa desse lance dos olhos. E a série vem trabalhando a Arya para ser uma ninja muito forte faz tempo já. Então fez sentido, eu achei que foi legal. Eu gostei também. Foi legal porque faz sentido e liga com essa cena antiga da Melisandre, e a Melisandre fala pra ela assim: o que nós dissemos ao Rei da Noite? Ao Rei da Noite não, Morte. ao Deus da Morte. Hoje não, não. né? que ela Hoje, falou. hoje não. E aí ela sai, ela entende, olhos azuis, hoje não, é isso. Eu vou pegar o Rei da Noite. Então, é legal ser ela, mas convenhamos que a cena em si Também é mal meio conduzida. sola, né? Porque no lugar onde o Rei da Noite está é um lugar totalmente aberto e Cara, tem não faz o todos os menor White sentido, Walkers em Ele volta. tá cercado. E o lugar é aberto, só tem uma árvore lá no meio daquele jardim. E ela vai até lá, tudo bem que ela vai na surdina, que ela é uma gatuna. Mas não tem nada pra ela se esconder ali. É um campo aberto, ela teria que vazar correndo. E em determinado momento, um daqueles White Walkers ia ver. Ia ver. Porque veja só, o Rei da Noite estava aqui no meio. Tudo isso aqui Tava o ó, Bran ali. é espaço vazio. É. E aqui atrás estão os generais dele. Na Aham. hora que ela passasse correndo aqui Ia ver. pra chegar nele, Ia os ver. generais iam ver. Então é mal conduzido. Ou seja, é mais uma coisa que você fala, puta, faz sentido, é legal, mas nossa, podia ter sido melhor feito, né? Esse é o pensamento final. Poderia ter sido melhor feito. Muita gente gostou do episódio. Ah, cara. Aí eu fico pensando, Será talvez... que somos chatos demais? Não é, cara. Os Não produtores talvez estejam indo pelo lado certo. E transformar Game of Thrones numa coisa mais palatável e Mas Game of Thrones memorável. só virou Não Game é of memorável. Thrones Não é memorável, cara. Isso é memorável pela raiva que a gente passou. por não ser E palatável. memorável, pode crer. Né? Esse é o ponto. Aí eles traem tudo que aquela série tinha no começo. E se fosse desse jeito que nós estamos falando, daria um puta episódio mais plausível e bom também, né, Ale? Cara, eu tenho. Você faz uma. Você bota os caras atrás da muralha, faz uma estratégia de combate, Ai, que saudade de estratégia política na série, né, cara? Poxa. ia ser muito bom também. Tenho muita Não curiosidade entendi de por saber quê. Não. qual vai ser a resolução do Martin pra isso tudo. Como que Eu vai ser também, isso? que eu duvido. Na época saiu essa teoria também, né? Que na verdade esse era o final mesmo. Obviamente, no livro seria melhor trabalhado, né? Até porque no livro tem um monte de plot, personagem que na série não colocaram, né? Então ia ser muito mais diferente. Só que daí depois que, né, deu ruim, ninguém gostou, aí o George cancelou. Não vou mais escrever livro. Cara, eu tenho quase certeza que esse cara já escreveu todos os livros. Ele só tá esperando ele morrer pra lançar. Escuta o que eu tô falando. Duvido que vai ser assim. Talvez eu morda a língua, não sei. Mas eu gostaria muito de saber o que o cara pensou pra isso. Eu também gostaria muito de saber, cara. E agora a gente tá curioso pros 3 últimos episódios. Porque só o que tem pra fazer pra resolver é a Cersei. Então eu não duvido Só que nada. a Cersei tá lá. Cercada de exército. Cercada de exército, lá no trono. Eles estão em frangalhos, né? E é o questionamento de todo mundo. Como é que esse povo que tá todo detonado vai conseguir derrubar a Cersei? Exatamente. Sobrou essa questão aí. sei E me lá. dá um pouco de frustração também saber que... Você assiste o primeiro episódio de Game of Thrones, Perfeito. a longa noite já tá plantada lá atrás. A ama lá do Bran já tá... A série começa assim. né? Começa
Esse que é o grande negócio da série. A história é isso. É gelo e fogo. Mas caraca, que se foda. Essa É isso. primeira cena é mostrando que Tacaram vem aí a foda-se longa na minha noite. série. E ela vem e dura um episódio só. E já foi resolvido. E nem vem direito, né? Porque na sétima temporada, no finalzinho, apareceu caindo floquinhos de neve, né? Em Porto Real. Aí chegou essa temporada, cadê? Cadê o inverno? Não tem inverno. Só tem inverno no norte, que sempre foi frio. Sempre teve inverno lá. Tipo, É isso. a primeira guerra que tem já resolve. Eu Que achei absurdo. muito rápido, sabe? Queria que explorasse mais. Que É Na má minha vontade, mente, cara, é má o Rei da vontade. Noite está avançando. A primeira batalha, É. ele ia passar o carro. E aí a segunda batalha, ele ia passar o carro. O pessoal Cara, era pra ter sido isso, tá ligado? Não é do nada chega lá, meia hora resolve. vai recuando, vai recuando, vai recuando, recuando. até Junta os povos, vai juntando. pra fazer jus. Nós estamos há 7 temporadas esperando esse negócio. Pô, vira episódio, entre episódios, tinha aqueles. Lembra quando tinha os personagens falando lá? Não, porque no último inverno que teve, as pessoas morriam congeladas, porque coisa ficava pra fora se a pessoa morreu congelada, que não sei o quê. Agradeça por ter nascido no verão, porque durante o inverno aqui, nossa, morre tudo. Cara, vai criando aquela coisa, mas nossa, quando chegar o inverno, cadê? Não teve. Sabendo que vai vir pra arrepiar. E quando vem, arrepia na primeira O batalha que os já caras morre. falavam, a verdadeira batalha é contra os mortos, e não sei o que lá, Então. e não sei o que lá. Mas não vi isso, cara. Não vi isso também. O inverno está chegando, cara. Cadê esse inverno? Aí a primeira, tudo bem, ele passou rodo e muita gente, muito nortenho morreu, mas já acabou. Acabou. A longa noite, tudo aquilo que nós ficamos 7 temporadas esperando chegar e arrebentar, já acabou. E agora, o que eles vão fazer? É. Vamos botar a Arya pra matar a Cersei também, porque fala que ela mata olhos verdes e azuis, e a Cersei tem olhos verdes. Vai ter mais dois. Cara. Fora que, né, nesse episódio ainda. Porque depois a Cersei morreu. Aquela profecia que o irmão dela ia matar ela. Esqueceram também. É assim, esqueceram tudo. episódio De enrolação. E Enrolação. no terceiro vai Próximo ser mais uma episódio. guerrinha com a Cersei, que não vai nem ter guerra, hein? Porque eles não tem como guerrear com eles. Vai ser um Não, negócio mas pra matar vai. a Cersei direto. Bruno, não subestime esse roteiro. Vai ter sim. Manda a Arya matar e decide quem vai pro trono. E uma coisa que eu não tô gostando aí, pra gente se encerrar aqui, é o que eles estão fazendo com a Daenerys. Que a Daenerys era uma mulher fodona que ia mudar a roda, ela até fala, vou mudar o jeito como a roda gira, nem me lembro. vou ser uma rainha decente, etc e tal. E agora ela já não tá conseguindo nem fazer umas pazes com a Sansa. Estragaram minha Daenerys, cara. A hora que ela, Que ceninha intragável, hein? ela pega a mão na Sansa e fala, nossa, agora sim a Daenerys Já começou antes, né? Com a Sansa, com a Arya na outra temporada, brigando por nada, pra fazer aquela cena ridícula delas matando o Mindinho, nada a ver. Agora nessa é a Daenerys com a Sansa. legal, etc. Aí a Sansa fala, e o norte? Como é que vai Eu tô falando, cara, não tem história pra contar, os caras não tem nada. ser o norte? A gente É. não vai se curvar pra você. Tira a Ela mão. já tira a mão. Ai meu Deus, não, então não quero você. Ou seja, ela vai ser mais uma rainha como a das antigas, traindo tudo que a personagem veio até então mostrando. Uhum. Então é a série mostrando pra você, não torça pra Daenerys agora tem que torcer pro Jon. É isso mesmo. Só que o Jon é o panguá que mandou todo mundo pra Torcer morte. pro Jon. Então eu não quero ninguém naquele trono, que fique a Cersei. É muito melhor. Vai a Daenerys, que é outra impiedosa que não sabe fazer que nada. saco, E cara. o Jon, que é o panguá, Ai, que prefiro ódio. a Cersei. Né? Realmente, Daninho. Que sacrificou tudo que tinha pra poder ficar lá. Não é verdade? Team Cersei, velho. É porque Team Cersei. É porque a rainha louca nos livros é ela, né? Vocês estão ligados que vai virar ela. Ela já tá meio doida, né? Não é a Daenerys, é a Cersei. Se você ficou até aqui nesse Então é vídeo, isso, Team digita aí nos Cersei. comentários hashtag Team Cersei. E será que devemos vir fazer mais um vídeo de Game of Thrones Ah, sim. quando a temporada terminar? Ah, com certeza. É, gente, eles fizeram e foi maravilhoso.